Hebreus capítulo 12, versículo 2, declara para nós: olhando para autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Amada igreja, nós vemos que uma obra Cristo ele realizou e ele alcançou um galardão por essa fidelidade. Não foi à toa que ele chegou na posição ao ponto de se assentar à destra do trono de Deus, mas ele teve que ter uma jornada, uma caminhada, e a palavra de Deus fala para nós que, olha, nós temos que ter como exemplo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e começa de que forma? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Povo de Deus, é impossível alguém ter fé se não ouvir a palavra de Deus. A fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Os nossos olhos, eles precisam ter este contato poderoso com a palavra do Senhor. Os nossos ouvidos precisam estar atentos a tudo que Deus tem falado conosco, porque isso será essencial quando se trata em mudar muitas situações da nossa vida. Não basta eu apenas vir à igreja e pensar que a vida vai do nada se transformar num mar de rosas. Povo de Deus, não é dessa forma que funciona. Em modéstia à parte, seria muito bom se fosse, é ou não é? Seria muito bom, pastor. Eu vim e de repente tudo mudou, tudo transformou. Oh, que glória! Não é dessa forma, mas a palavra de Deus, ela nos dá uma garantia, é pela fé que nós temos o acesso a essa vitória, que olha, sobre todas estas coisas somos mais do que, nós vamos alcançar a vitória, mas nós precisamos olhar para Jesus. O simples fato de olhar gera uma perspectiva. Povo de Deus, agora durante o dia é prejudicial à visão, então não faça isso sem um equipamento adequado. Mas se a gente olhar diretamente para o sol, devido à distância, ele é grande ou pequeno? Se nós olharmos aqui para o sol, ele é minúsculo, cabe na palma das minhas mãos, mas na realidade, a terra é minúscula perto, e nós já perto da terra somos mais minúsculos ainda, povo de Deus. Mas tudo isso por quê, pastor? A distância. E aqui entra um ponto muito importante. A palavra de Deus fala para olharmos para Jesus, mas a distância que nós vamos estar terá uma influência no desenvolvimento da nossa fé e como veremos as circunstâncias e como superá-las também pela fé. Olha o versículo 1 de Hebreus 12, o que declara para nós: portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e nós devemos fazer o que, povo de Deus? Nós devemos correr com paciência, não é desesperado. O desespero é aquela pessoa que corre sem propósito algum. Não, aqui a palavra de Deus está direcionando você, eu, todos nós, a correr, mas correr com entendimento e com propósito. Porque quando se tem o conhecimento da palavra, uma das virtudes geradas pelo Espírito Santo de Deus em sua vida é a paciência. Paciência é a longanimidade, povo de Deus. É o ato de você ser longânimo diante de uma situação. Pastor, eu preciso de um milagre. Você não se desespera, mas o seu coração consegue ter paz, porque até um milagre se realizar por completo, você crê que de nada vai ter falta, porque o Senhor teu Deus está contigo. Os filhos do Senhor, eles não têm falta, povo de Deus. E essa é uma confiança que a palavra do Senhor, ela te dá. E aqui Hebreus, ele fala para nós, olha, corramos com paciência
a carreira que nos está proposta. Você tem um propósito de Deus sobre a sua vida. Você tem um sonho, um projeto de Deus sobre os seus caminhos. Mas, povo de Deus, nós precisamos correr. É importante nós entendermos o ato de correr, porque Jesus, ele está em constante movimento. A própria palavra do Senhor, ela sempre está se atualizando, sem mudar uma única palavra. Nós pegamos, há quanto tempo a Bíblia, ela já foi escrita, e ela é tão atual como os acontecimentos de agora, povo de Deus. Ela foi tão atual durante a sua escrita, durante gerações anteriores à nossa, está sendo tão atual no nosso dia a dia, e ela será tão atual, não importa quantos dias estejam por vir, até a volta de Cristo, ela continuará sendo totalmente atual. Isso tudo porque o Senhor, ele está em constante movimento. Povo de Deus, nós não podemos ficar parados, nós não podemos também caminhar, porque uma pessoa que está correndo e outra que está caminhando, a tendência vai ser o quê? Com o passar do tempo, se ganhar uma distância. Já reparou quando você teve o seu primeiro contato com a presença de Deus? Você orava com uma intensidade maior? Você tinha um prazer em abrir a sua Bíblia? Você tinha prazer, tudo você trazia para a palavra de Deus, para os exemplos. Hoje, já não é um pouco assim, pastor. Pastor, já não concordo tanto com isso. Não, o tanto que eu orei antes, eu não preciso orar muito mais hoje. Povo de Deus, não se trata da questão de tempo, mas se trata da intensidade. No próprio exemplo disso está com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cristo, ele tinha os seus momentos com Deus, e cada um dos seus momentos que ele se retirava à parte, teve um tempo único. Nem todo momento ele foi lá e ficou 40 dias. Teve momentos que ele somente apresentou a Deus, e um grande milagre já aconteceu. Isso tudo se trata da entrega do seu coração e o simples fato de você estar em unidade com o Senhor. Cristo, ele estava em unidade com o nosso maravilhoso Deus, e hoje nós precisamos estar em unidade com a palavra de Deus. Povo de Deus, a unidade com a palavra, ela vai nos fazer correr uma carreira que está proposta, não por desespero. Não, pastor, eu estou desesperado que se eu não receber esta bênção, eu não sei o que vai ser de mim. Não é dessa forma. Mas você corre com alegria, você corre com paciência. É uma forma que você não consegue explicar em palavras, porque é totalmente sobrenatural, povo de Deus. É totalmente sobrenatural a sua jornada, o seu caminhar com Cristo. Mas, amada igreja, existem circunstâncias e situações que vão nos influenciar. Tem pessoas que têm andado, tem pessoas que estão paradas, e é caso mais triste ainda, pessoas que estão voltando atrás, na sua fé e na sua caminhada com a palavra de Cristo, simplesmente porque estão dando ouvidos a outras coisas, a não ser a palavra de Deus. Povo de Deus, você tem uma palavra contigo? Você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida? Pastor, eu tenho uma palavra que Deus me deu quando eu o aceitei como Senhor e Salvador. Pastor, eu tenho uma palavra que, olha, durante o louvor, durante a oração, me veio no meu coração. Pastor, eu tenho uma palavra, uma promessa que eu recebi semana passada, foi num evento, foi num culto especial que teve na igreja, foi na Santa Ceia. Povo de Deus, todos nós temos uma palavra, e se você não tem, eu tenho algo bom a te dizer: você não vai sair daqui nesta tarde sem uma palavra de Deus para a sua vida. Porque eu sei em quem eu tenho crido, povo de Deus, e o simples fato de você estar aqui é porque Deus tem um propósito para a sua vida, e Ele deseja te falar algo e te entregar algo para a glória do teu santo nome.
Mas, povo de Deus, eu não posso estar sem propósito. Uma pessoa sem propósito, ela leva a vida de uma forma, como se diz, né, o termo da palavra, Deus dará. Tanto faz, tanto fez. Não, a situação não pode ser dessa forma, viver, pastor, eu estou vivendo, tanto faz, tanto fez. Você tem que ter um propósito. Provérbios declara para nós o propósito do coração. Do homem são os propósitos do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Porque tem uma promessa, tem uma carreira que Deus propôs para você, para mim e para todos nós. Povo de Deus, chegará um tempo que todos saberão o propósito do seu coração, mas enquanto todos não sabem, muitas vezes você ouvirá a voz para parar. Vamos ver um homem que ouviu várias vezes para que ele parasse de estar ali ao lado do que ele desejava e do propósito. Quem está com a Bíblia, vamos lá agora voltar no Antigo Testamento, 2 Reis, capítulo 2, versículo 1, em nome de Jesus. Irmão Luciano, confirma por favor se deu certo com a Sueli. Eu pedi para Elis ver algo com a Sueli. Não sabe onde está? Tem. Ela não achou então, não está na sala dela? Glória a Deus. Não, eu vi esses tempos atrás, 2 Reis, capítulo 2, povo de Deus, versículo 1, em nome de Jesus. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1. Nós vamos fazer uma leitura e depois nós paramos para entrar no entendimento em nome de Jesus. Declara o seguinte para nós: e sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, também eu bem o sei, calai-vos. Versículo 4: e Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e eles estavam como povo de Deus e de longe. Continuando, pararam defronte, e eles ambos pararam ao Jordão, no caso Elias e Eliseu. Aqueles 50 ficaram de uma distância maior, em outras palavras, ficaram para trás.
Versículo seguinte, versículo 8. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. E sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: vamos dar uma pausa aqui, povo de Deus. Amém? E graças a Deus. Elias, ele estava em como, povo de Deus? Em constante movimento. Ele estava num lugar, ele se dirigiu para outro. Ele chegou em outro lugar, ele se dirigiu para outro. Ele não ficou parado, povo de Deus. E qual era o propósito do coração de Eliseu? Estar ao lado de Elias. Povo de Deus, no ritmo que Elias estava, Eliseu tinha que andar no mesmo ritmo. Se ele andasse devagar, ele ficaria para trás. Se ele parasse, ele ficaria para trás. Se ele retrocedesse, aí seria pior ainda. Mas no meio de tudo isso, o propósito que estava no coração de Eliseu, até então não havia sido revelado, mas ele ouviu do próprio Elias: fica-te aqui. E ele: olha, vive o Senhor, eu não vou ficar, eu vou. Povo de Deus, quantas vozes você tem ouvido? Desiste desse sonho, desiste da tua casa, desiste desse teu filho, desiste desse teu familiar, desiste desse sonho, desse emprego, desse sonho dessa casa, desse sonho de determinado bem material. Quantas vozes nós não ouvimos desta forma na nossa caminhada? Agora eu te pergunto, você vai ouvir essas vozes ou você vai continuar caminhando com aquele que pode te abençoar? Porque aqui a bênção que Eliseu precisava estava com Elias. A bênção que você precisa hoje está na palavra de Deus. Elias teve um ritmo. A palavra de Deus, ela deu um ritmo para você, para mim, para todos nós. Romanos 12, 2. Na verdade, Hebreus. Eu gosto muito de Romanos, versículo 1 e 2 também. Mas Hebreus capítulo 2, versículo 1 falou o quê? Para nós termos o ritmo da palavra, o ritmo do propósito de Deus, que é qual? Correr a carreira que nos está proposta, mas de uma forma com paciência. Por que paciência, pastor? Nós não sabemos o quanto nós teremos que correr, povo de Deus. E se não for com paciência, você vai achar que você vai ter fome, você vai achar que você tem sede, e você simplesmente esquece que quem é o pão da vida? Quem é a fonte das águas que sacia a sua sede? E se você está correndo com Ele, você vai ter fome? Você vai ter sede? As suas forças, elas são renovadas, povo de Deus. Elas são renovadas simplesmente porque você está andando, você está no ritmo que a palavra de Deus determinou para você ir. Você não está mais devagar, porque o pão, a água, o ritmo de Jesus está avançando. Se eu caminhar num ritmo mais lento, a tendência vai ser Cristo ir se afastando. E quando vier a fome, quando vier a sede, não vai ter como eu comer e beber. É onde começam a entrar pequenos questionamentos indevidos na nossa caminhada com Cristo. Nós começamos bem, mas no decorrer do propósito começamos a murmurar, começamos a reclamar, começamos a dar espaço para medos, para dúvidas, para inconstâncias, povo de Deus. E isso não pode ocorrer. E isso tudo é evitado de uma forma como Cristo tem nos instruído em sua palavra. Tudo o que nós precisamos, Cristo deixou de uma forma muito instrutiva para todos nós. E nós precisamos entender que a instrução de Cristo precisa ser aplicada. Se a palavra de Deus fala para eu correr, eu não posso caminhar, povo de Deus, eu não posso andar.
Se a palavra de Deus fala para eu ter um ritmo, eu não posso querer impor o meu ritmo. Pastor, eu vou orar quando eu quiser orar. Eu vou ler a Bíblia quando eu quiser ler a Bíblia. Aí o Senhor, Ele te chama na madrugada para você buscar, para você orar, para você interceder. Não quero agora, Deus, agora eu estou com sono, eu vou dormir. De manhã eu vou buscar. E de manhã você pode às vezes acordar com uma notícia ruim. Eu me lembro de uma irmã obreira de uma das igrejas que eu pastoreei, o Parque Flamboyance. Nós estávamos ali num clamor pela família, a igreja de joelhos, a família de pé. Entregamos o tapetinho na ocasião para todos os irmãos, e uma das coisas que eu falei: irmãos, irmãs, antes de dormir, leva o tapetinho contigo, deixa ele ali na sua cama contigo, ou do lado. Ao dormir, ao acordar, você sentir no coração, dobre o seu joelho sobre esse tapete e comece a orar. E teve uma certa noite que ela levantou com o coração apertado e ela não sabia o que era. Aí veio no coração dela: eu vou pegar o tapetinho e vou orar. Isso já era de madrugada. Ela pegou o tapetinho, colocou e começou a orar. Quando ela começou a orar, as palavras vieram na boca. Até então ela não sabia o que ia orar, o que ia buscar, ela só sabia que precisava. Quando ela começou, veio um direcionamento do Espírito Santo de Deus: livrar o filho da morte. Foi essa direção que veio para ela orar, e ela começou a orar, interceder, combater aquele combate espiritual. Terminou a oração, a paz veio no coração. Momentos depois, na madrugada, recebe a ligação. No momento que ela estava orando, o filho de moto teve um acidente frontal com outra moto. Para a glória de Deus, povo de Deus, nem da moto ele chegou a cair, de uma forma inexplicável. A moto não quebrou, não aconteceu nada. Mas aí eu te falo, essa cilada preparada do inimigo, se ela escolhesse orar pela manhã, qual poderia ter sido a notícia que ela iria receber? Se a palavra de Deus, ela te chama para um ritmo, não queira impor o seu ritmo. Não queira impor a sua vontade sobre a vontade e a direção que Deus tem te dado. Se é agora, vamos agora. Se não é agora, você pode descansar, não é agora. Não precisa também forçar, porque se eu quiser correr à frente de Jesus, ele vai ficar para trás, também vai entrar em desacordo, povo de Deus. Nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos estar em unidade, nós precisamos estar unificados em um propósito. E o entendimento de tudo isso vem com a direção da palavra de Deus. É por isso que não é porque o pastor fica falando, mas é por isso a importância de uma vida em constante oração, de uma vida em constante meditação na palavra de Deus, porque ela vai te dar a todo momento o que é necessário para você estar no ritmo de Cristo, sem estar adiantado, sem estar atrasado, e muito menos voltar para trás. Eliseu ouviu de Elias, Eliseu ouviu dos profetas: fica, olha, Deus hoje vai recolher Elias, pode ficar, porque você vai segui-lo, ele vai ser retirado de ti. Mas ele tinha um propósito no coração, povo de Deus, ele tinha um pedido a fazer, ele tinha uma bênção a receber, e ele entendeu que o propósito dele, ele tinha que estar ao lado de Elias, e é por isso que ele não parou, até que chegou um ponto, que Elias se voltou para ele: olha, me pede, o que é? Povo de Deus, eu posso fazer uma pergunta, que eu fico surpreso, quando nós falamos dessa forma tão direta, a um filho, a uma filha de Deus, muitos são pegos de surpresa e não deveria. Povo de Deus, você está neste momento na casa de Deus, amém? Você crê que Ele está aqui? Você crê que Ele está no seu coração? E se Jesus te falasse nesse exato momento: pede o que quiser e eu vou fazer? Você
Pera, Deus, o que eu vou pedir? Pera, é pelo meu trabalho, começa a desesperar. E agora, o que eu vou pedir para Deus? Ouvir de uma forma tão clara: pede o que quiseres e eu vou fazer. De repente a pessoa se embanana toda no que vai pedir. Pera, eu não sei o que eu vou pedir. Isso por quê, povo de Deus? Falta direcionamento em propósito. Não adianta querer abraçar o mundo todo de uma única vez. Você abraçar o mundo todo de uma única vez não será bom. Povo de Deus, tenha uma direção. Para cada pessoa, Deus tem falado de uma forma. Esta mesma palavra que é anunciado para todos, tem pessoas que Deus está direcionando dentro do lar. Deus está falando contigo de uma forma familiar. Olha, você ficou num ritmo, você está num ritmo e a palavra que eu estou te dando está em outro. Tem pessoas que estão na área dos sonhos, tem pessoas que estão na área da saúde, tem pessoas que estão na área de projetos. Cada um está no seu ritmo, povo de Deus. Deus está falando de uma forma única com cada um, com cada pessoa aqui presente. Ele está falando de uma forma única. Mas, povo de Deus, é dentro dessa direção que Deus tem falado ao seu coração, que você faz a oração que o missionário ensina, a oração da fé. Se a fé no seu coração, neste momento, está sendo gerada para você tomar a posse da bênção, da transformação da sua família, você pode orar por outras coisas, mas não deixe de orar por esse propósito. Não, mas pastor, eu preciso muito de uma bênção financeira. Mas Deus está te direcionando para orar pela família, o entendimento que Ele está te levando, e você quer forçar a sua vontade. Eu vou orar pelo financeiro. A palavra de Deus está num ritmo, você está em outro. Está em desacordo, povo de Deus. As nossas orações, elas precisam ser feitas com o entendimento da palavra de Deus. A abertura do culto, ela é uma parte crucial na vida de todo cristão, porque ela é a preparação do seu coração. Através da oração inicial, do louvor inicial, você prepara a sua vida e você se torna sensível a ouvir a voz de Deus. São aqueles problemas, aquelas dificuldades, às vezes coisas boas também, nem tudo é coisas ruins, povo de Deus. Mas também aquela alegria muito boa, que nós estamos tão extasiados, que às vezes não deixa a gente nem prestar atenção na palavra de Deus. Coisas boas, se a gente não ter um cuidado, também gera este perigo na vida de um cristão, na vida de uma cristã. Então o preparo inicial é para esta linda e maravilhosa obra, para nós avançarmos de uma forma sensível ao que Deus deseja falar conosco. E quando Ele fala, aí você entra como um leão na oração. Oh, pastor, veio um mal por um caminho, mas quando eu comecei a orar por 7, ele fugiu. Pastor, é a certeza da minha vitória na saúde, é a certeza da minha vitória na minha família, é a certeza da minha vitória financeira. Pastor, é a certeza, esta semana eu vou comprar aquela casa dos meus sonhos, amém? Oh, glória a Deus, povo de Deus, glória a Deus. Povo de Deus, um simples detalhe: quem esteve na virada de ano, no mês de dezembro, de uma forma tradicional no nosso ministério, nós fazemos os projetos de vida, correto, povo de Deus? Você tem ainda o seu projeto de vida? Você ora pelo seu projeto de vida? Você está crendo que vai se realizar ainda esse ano, povo de Deus? Nós precisamos avançar. Se eu estiver em um ritmo, o meu projeto de vida não se realiza. O propósito foi para dentro desse ano, e às vezes são coisas que eu estou pedindo há tantos anos a Deus, e pastor, por que não se realiza? Às vezes é por este fato. Não é que tudo seja esse fato, povo de Deus. Tem propósito de Deus em cada detalhe,
e tudo é revelado pela palavra. Mas às vezes um dos detalhes é: a palavra está te dando um ritmo e você está em outro. Por isso entra ano, termina ano e o seu projeto não está se realizando conforme você tem determinado. Não é porque você não está olhando para Cristo, não é porque você não está tendo fé, mas é simplesmente porque a palavra de Deus está te chamando para um ritmo e você está em outro na sua caminhada. Eliseu, ele se prontificou a estar ao lado de Elias. Ele não ficou antecipado, ele não ficou para trás. Ele caminhou junto com o seu Senhor, até que ele ouviu as palavras: peça e eu vou te dar. E qual era o pedido dele? Olha que coisa linda e poderosa. Continuando o versículo de número 9, vamos ler ele por completo novamente. Versículo 9, em nome de Jesus. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre... Este era o pedido de Eliseu: eu quero uma porção dobrada do teu espírito. Povo de Deus, o que você deseja do Senhor? O que você tem buscado? O que a palavra de Deus tem te direcionado? Apenas vá até que você receba a resposta que você tanto precisa. Nós vemos que Elias, ele passou ainda uma nova prerrogativa para Eliseu: olha, dura coisa me pedistes, mas não impossível. Às vezes o seu pedido pode ser grande, mas diante do seu Deus ele não é impossível, povo de Deus. Pastor, eu desejo gerar uma descendência, mas o diagnóstico médico que eu recebi foi que eu não posso ser mãe, eu não posso ser pai. O seu pedido pode ser grande, mas o seu Deus é maior ainda para realizá-lo. Para Deus nada é impossível, povo de Deus. Pastor, é o sonho da minha casa própria, mas financeiramente falando eu não tenho condições. Eu não sei por que eu estou batendo na tecla da casa própria. Então toma posse da bênção. Quem é essa pessoa, povo de Deus? Você não precisa ter condições financeiras. Somente vá pela fé e Ele abre as portas, amada igreja. Hoje o irmão lá no Procópio, Deus direcionou, falei sobre esse detalhe. Depois ele veio dar o testemunho. Está agora no apartamento que a esposa tanto sonhou, povo de Deus. Não é somente o nosso cantinho, é aquele que foi sonhado. Deus, ele realiza sonhos. Você crê que nesta tarde Deus vai realizar sonhos do seu coração? Você crê que Ele tem resposta para a sua vida? Você crê que Ele vai te falar: olha, pede-me e eu te farei, e você vai pedir e vai receber? Oh, glória a Deus, povo de Deus. É com fé, é com alegria, é com vigor, é com unção, nós vamos avançar e desfrutar das maravilhas que a palavra de Deus tem falado para todos nós, porque Ele não é homem para mentir, e se Ele te prometeu, você pode confiar, porque Ele é fiel para cumprir. Você tem promessa de Deus, amada igreja? Eu acho que não entenderam direito, acho que não tem não, só um ou outro. Você tem promessa de Deus? Oh glória, essa alegria, povo de Deus, Ele vai realizar em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Povo de Deus, não pare, e não fique distante. Se a gente se aproximar do sol, num termo natural, é impossível, né? Mas vamos usar só representativo. Se a gente se aproximar do sol, nós vamos ver que a sua imensidão vai além do que realmente os nossos olhos conseguem determinar os seus limites. Na própria terra já é assim. Dependendo do canto que nós estamos em Ribeirão Preto, a gente não consegue ver nem o limite da nossa cidade. Tem pessoas que moram em lugares mais altos que à noite, com toda a iluminação, conseguem.
mas nem a nossa própria cidade, dependendo do lugar, a gente consegue determinar a sua grandeza. Quem dirá a grandeza do nosso Deus? E simplesmente Ele te pede: olha, corra, esteja comigo, porque o Deus grandioso que você serve, ao qual é impossível colocar um tamanho na sua grandeza, Ele está pronto para te abençoar, porque uma carreira lhe está proposta. E você crê, povo de Deus, que nós vamos avançar nessa carreira em o nome de Jesus? Então, quem crê de todo o seu coração, dê uma linda salva de palmas em nome de Jesus.